irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, capítulo de número 5, amém? Jesus seja João, capítulo 5, quem achou, diga amém. Amém. Irmãos, eu vou ser bem rápido e objetivo, amém, por causa das horas, mas peço aos irmãos que não saiam antes de eu entregar aqui, que Deus colocou no coração da sua vida, amém? Amém. João, capítulo 5, verso de número 6, amém, queridos? João, capítulo 5, verso de número 6, que vai dizer assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Verso 7, para terminarmos aqui a leitura. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém, queridos? Podemos assentar, glória a Jesus. Já foi orado por mim, tenho certeza que estou debaixo da graça de Deus para poder ministrar ao seu coração nesta noite. Meus irmãos, eu preciso aqui dar atenção dos irmãos esta noite para a palavra que Deus trouxe e colocou no meu coração, e quero compartilhar isso com você aqui nesta noite. Esse texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite é um texto bastante conhecido, é um texto que me chama muita atenção, que no capítulo de número 5 que nós lemos aqui, a partir do versículo de número 1, a história vai começar contando dessa seguinte maneira: que havia uma festa em Jerusalém. A história começa falando de coisa boa, começa falando de festa, começa falando de algo agradável a gente ir. E pergunta nesta noite para nós quem é que não gosta de ir a uma festa? Quem é que não gosta de ser convidado para uma festa? Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo deseja ir a uma festa, porque festa é sinônimo de alegria, de felicidade. Só que esse texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite, por mais que a história começa falando acerca de uma festa que havia em Jerusalém, só que no meio desta mensagem nós vamos observar que o cenário desta mensagem ou dessa história não vai se dar-se no tempo aonde a festa estava sendo realizada. Esse texto vai nos mostrar agora que a liturgia desse texto vai mudar. Primeiro começa com festa, o cenário é uma festa que está dizendo, mas quando nós vamos observar o texto bíblico, que quando nós lemos esta noite, vamos ver que de repente o cenário muda. Agora já muda para um cenário triste, angustiante, que ninguém gostaria de viver e passar por ele. Olhamos para o texto que nós lemos aqui, Jesus ele está de frente com o homem, ele fazendo uma pergunta para ele. E a pergunta que Jesus faz para esse homem é: tu queres ficar são? Para os irmãos entenderem o porquê da pergunta de Jesus e o porquê do motivo de Jesus ir até este homem, é necessário que eu volte alguns momentos atrás, logo no início dessa história. É como eu disse aqui, tinha uma festa em Jerusalém. Era uma festa que acontecia uma vez por ano. Então todos os judeus que se prezavam, todos os judeus que eram crente, temente a Deus, eles largavam tudo que eles estavam fazendo na tua casa. Aqueles que estavam trabalhando paravam o trabalho, aqueles que tinham compromisso adiavam o compromisso para o outro dia, porque esta festa era uma festa solene, acontecia apenas uma vez por ano. Então, quando essa festa era realizada em Jerusalém, a Bíblia diz que todos os judeus se reuniam, saíam da tua casa, a família reunia em peso e subia para Jerusalém, a uma festa extraordinária acontecendo no templo de Jerusalém. Só que neste dia aqui, Jesus também ele resolve ir a esta festa. Jesus ele vai a esta festa. E o interessante é que quando ele está indo para a festa, para o templo de Jerusalém, acredito eu que o intuito dele, ou de quem estava com ele, era participar da festa. E no meio desta caminhada, a Bíblia diz que, ao invés de Jesus passar pela rua, ou seja, pelo destino que dava a entrada principal de Jerusalém, ou do templo, a Bíblia diz que Jesus agora corta a volta. Ele vai agora pegar um atalho. E esse atalho que Jesus ele pega, irmãos,
Era um atalho que as pessoas tinham por costume de pegar por um objetivo, por uma causa. E que causa era essa? Esse texto que nós vemos aqui vai afirmar para a gente que esse paralítico, pastor Alexandre, estará sentado à beira de um tanque por nome Betesda. E esse tanque, a Bíblia faz menção de dizer a localidade exata que esse tanque estava situado. A Bíblia diz que esse tanque, ele está próximo à porta das ovelhas. E o que é a porta das ovelhas? Porta das ovelhas é um tipo de um aprisco, ou como podemos dizer aqui, uma espécie de um armazém, alguma coisa assim para os irmãos entenderem melhor a situação. E nessa porta das ovelhas, existiam algumas ovelhas ali. Essas ovelhas não estavam ali por acaso. Essas ovelhas estavam ali para ser vendidas, porque sempre que quando um judeu saía da tua casa, ia para Jerusalém, eles iriam para o templo, e eles tinham um compromisso. E que compromisso era esse? De levar um sacrifício para ofertar a casa do Senhor. Então aqueles que a qual não trazia da tua casa o sacrifício consigo, eles então iriam das suas mãos levar o dinheiro, alguma coisa que a qual poderia dar a ele a condição de adquirir um cordeiro ou uma ovelha para o sacrifício. Então quem cortava esse trajeto que Jesus cortou aqui, era só aquelas pessoas que tinham intenção de ir até a porta das ovelhas para comprar uma das suas ovelhas ali, para que pudesse oferecer em holocausto a Deus no templo de Jerusalém. Aí nesse dia Jesus está subindo com seus discípulos para o templo, e de repente, no meio do nada, a Bíblia diz que Jesus agora ele corta a volta. Ele vai agora em uma região em direção à porta das ovelhas. Eu imagino os discípulos dele perguntando: Senhor, mestre, não é por aí que é o lugar do templo? Aí não é o lugar onde nós temos que passar, porque aí vai dar o lugar onde eles tomam ovelhas para o sacrifício. E eu imagino eles perguntando isso para o Senhor: mestre, o caminho é outro, a estrada é outra. Só que eu imagino aqui, irmãos, isso é mente de pregador. Isso é mente de pregador, porque a Bíblia diz que Jesus está subindo ao templo também para o dia da festa. Aí por que ele agora resolve cortar a volta? Aí que entra a mente de pregador. E quando eu penso que alguém está perguntando para ele: mestre, não é ali o lugar, não é esse caminho que nós temos que ir para poder chegar à festa. Esse caminho quem faz, mestre, é só quem vai comprar ovelha para o sacrifício. Aí a mente de pregador entra nesse momento. E sabe o que eu imagino? Que Jesus talvez poderia estar dizendo para alguém que indagava ele acerca da decisão que ele tomou. Então eu imagino que Jesus olha para essa pessoa e fala: eu sei que aqui é a porta das ovelhas, dá-se a porta das ovelhas, mas eu tenho que ir por este lugar, porque aonde eu estou indo tem uma ovelha que está sendo escravizada pelas mãos do homem. Aonde eu estou indo tem uma ovelha que está precisando de uma mão amiga e não está conseguindo encontrar quem lhe sustenta, quem lhe dá as mãos. Então, enquanto que os judeus iam até a porta das ovelhas para poder comprar uma ovelha para um sacrifício, Jesus estava indo a este lugar, na porta das ovelhas, para poder arrancar da opressão maligna uma ovelha que estava sendo escravizada, morta, e não encontrava quem lhe estendia as mãos. Eu vou falar algo para os irmãos aqui, acredita se você quiser. Jesus está vindo ao teu encontro aqui nesta noite. Ele está indo ao encontro da tua casa aqui nesta noite. Agora acredita nisso se você quiser acreditar. E eu digo mais ainda: Ele conhece o teu problema, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Porque nós lemos o texto aqui, irmãos. A Bíblia diz que Jesus sabia há quanto tempo tinha que esse homem estava nesse estado, nessas condições. A Bíblia diz que Jesus sabia a trajetória que esse homem estava levando. E Jesus vai até este homem, vai até este tanque. E o interessante é que quando Jesus vai até este tanque, irmãos, ele vai observar que uma aglomeração de pessoas doentes que estavam à beira deste tanque, à espera de um milagre, irmãos, à espera de um milagre. Porque assim como a festa acontecia no templo uma vez por ano, o texto também diz que uma vez por ano desceu um anjo a este tanque, e esse anjo movimentava as águas. E o texto diz que o primeiro que ali descia depois
que as águas eram movimentadas. Esse doente sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Agora eu começo a imaginar a mente desse homem, desse paralítico que está à beira desse tanque, doente, precisando de uma mão amiga, e por incrível que pareça, ele não encontrou, não ajudou a ajuda de ninguém, não conseguiu arrumar alguém que olhava para ele com olhar de compaixão e lhe estendia as mãos para a vida dele. Porque a Bíblia diz que 38 anos esse homem está nessa situação. 38 anos ele está passando essa provação de novo. E mais um ano se concretiza na vida desse homem, e ele continua ainda paralítico, continua ainda enfermo, doente. E a pergunta que não quer calar aqui para este homem era: quem é que vai me colocar ao tanque? Quem é que vai me estender as mãos? Eu imagino o pastor Alexandre que esse paralítico olhava para si próprio, e talvez quando ele via as águas agitadas, quem sabe ele pensava: dessa vez eu vou, dessa vez alguém vai me colocar. Mas por incrível que pareça, a cena era as mesmas que repetiam. Todo ano ele olhava alguém descia e recebia um milagre. Todo ano ele olhava alguém indo naquele tanque recebendo um milagre. E ele olha para a vida dele e continua a mesma, a situação não muda. O quadro de saúde dele está na mesma. O prontuário não muda, irmãos. A situação continua a mesma. A história é sempre a mesma. Eu imagino que talvez até esse paralítico mesmo, eu imagino que pela forma que eu leio a Bíblia, que entendo, da forma que ele expressa para Jesus, eu imagino que até esse paralítico mesmo, Regiane, ele já não estava mais acreditando no seu milagre. Aí talvez alguém pode perguntar: mas pastor Isaías, por que você acredita nisso? É simples, irmão. E quando Jesus chega de frente com esse homem, percebe-se que Jesus vai olhar para ele, porque a Bíblia diz que Jesus já sabia quantos anos tinha, que ele estava naquela situação. E Jesus lhe faz uma pergunta. Jesus pergunta para ele: tu queres explicação? Aí olha a pergunta desse homem para Jesus: Senhor, a resposta dele é essa: Senhor, há 38 anos eu estou nessa situação, e eu sempre vejo a história acontecendo todos os anos. Todos os anos, o cenário é o mesmo. A história já está repetida há 38 anos. Mas sempre que quando eu acredito que alguém vai me colocar ao tanque, desce outro antes de mim. E quando eu penso que eu vou, eu já vi que já tem alguém saindo, e o milagre já recebeu e não tem como mais, eu não consegui mais. Então, pela resposta desse homem para Jesus aqui, dá para entender que até ele mesmo já estava desesperançado do teu milagre. Porque tem problema na nossa vida que é dessa forma, irmão. Tem situação que acontece na nossa vida que parece que as coisas fogem do nosso controle. E por mais que você tenta fazer alguma coisa para reverter a situação, mas por incrível que pareça, parece que a situação complica cada vez mais. É porque você perdeu o controle da situação. E quando nós perdemos o controle da situação, irmão, o nosso coração fica desesperançado. A gente fica nos preocupado. Por quê? Porque nós tentamos de todas as formas e não conseguimos êxito em forma alguma. Então a nossa esperança vai, a nossa esperança evapora, e aí você não acredita mais. Aí você já não tem mais fé de que um dia as coisas podem melhorar na sua vida. Mas hoje é um culto profético nesta noite, e eu quero poder aqui aproveitar esses minutos que me restam aqui nesta noite, irmãos. Independente do teu problema que você entrou com ele aqui nesta noite, eu quero, pela permissão de Deus, a palavra dele, profetizar sobre a tua vida, que ela não será mais a mesma. A tua vida não será mais a mesma. Eu não sei se você está acreditando nisso, mas eu acredito. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas eu creio, eu acredito nisso. E para ser sincero, se a tua fé hoje aqui está tão pouco, que você vem aqui cansado, fatigado, você vem aqui, mas fé não existe no teu coração, pela minha fé, crente, levanta as tuas mãos, porque Deus vai fazer milagres acontecer na tua vida, e você vai ver que Deus não
Apesar que há momentos na nossa vida que parece que Deus nos esquece, não é, irmãos? Tem momentos na nossa vida que nós falamos: Deus, fala comigo, Deus, me escuta, e parece que Deus está em silêncio para a gente. Quem já passou por esse processo na vida? É ruim, né, irmãos? Um dia eu fiz uma pergunta para um amigo meu, e a pergunta que eu fiz para ele era da seguinte forma: qual você acha pior? O silêncio de Deus ou a correção dele? Aí esse irmão respondeu para mim: para mim o pior é o silêncio dele. Aí eu falei para ele: mas por que você não escolheu a correção? Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de receber uma repreensão. Aí ele falou comigo: mas a questão, pastor, é que se Deus está me repreendendo, pelo menos eu estou ouvindo ele falar comigo, pelo menos eu estou escutando ele falar comigo alguma coisa. Ele está me repreendendo, falando que eu estou errado, que eu estou assim, que eu estou assado, mas eu estou ouvindo a voz dele. E eu falei: rapaz, sábio é a sua resposta, porque não tem coisa pior nesta vida, irmãos, do que o silêncio dele na nossa vida, irmãos. Eu passei por um processo tão terrível uns anos atrás. Pena que não dá para me contar aqui, porque as horas não me competem isso aqui. Mas, irmãos, pensa numa prova que eu passei, crente. É quando Deus resolveu se calar para mim, irmãos. E por aquilo que pareça, ouvir nos cultos, ouvir as pregações dos louvores sendo cantado, e por aquilo que pareça, nada daquilo entrava no meu coração. Nada daquilo que era falado, cantado, conseguia entrar aqui, irmãos. Por mais que entrava, mas eu descia aqui. E aí eu entrava pelas portas da igreja e saía vazio, saía triste, angustiado. Por quê? Porque era um momento de prova, de silêncio que eu estava passando com Deus. E às vezes, o silêncio de Deus na nossa vida é necessário acontecer. Às vezes é necessário. Sabe por que às vezes é necessário, irmãos? Simplesmente por um motivo, por um objetivo. Para você aprender, dar ouvido a Ele quando Ele resolver falar com você. Porque tem crente que já ficou tão mal acostumado de Deus falar com ele todos os dias, todas as horas, todos os cultos, que ele já não mais faz nem questão mais de poder vir mais para a igreja. Porque ele tem que acostumar: eu fui tal dia, Deus falou comigo, então não preciso ir mais. E as coisas não é assim, irmãos. As coisas não é desta forma. Então às vezes é necessário o silêncio dele vir sobre a nossa vida. Para quê? Para a gente podermos dar valor e quando ele resolver falar com a gente. Porque tem crente que está tão como eu posso dizer aqui, tão velho, tão amadurecido, mas não no sentido bom, mas no sentido ruim. Está tão amadurecido no evangelho que já não mais dá ouvido à voz de Deus. Deus fala com o camarada, é como se alguém qualquer estivesse falando com ele. Não tem mais aquele respeito, não tem mais aquela reverência. Então por isso que às vezes não deixa nós em silêncio, para que quando ele resolver falar, quebrar um silêncio nas nossas vidas, que nós venhamos a dar valor e priorizar um material de a voz dele na nossa toalha vida. bordada, quando eu comprei, E esse homem, ele está olhando para Jesus e falando: Senhor, sempre quando eu penso que vou descer, desce outro antes de mim. Percebes que esse homem aqui, ele não conhecia Jesus até o presente momento, não conhecia. Aí ele vai chamar Jesus de Senhor pelo respeito. Ele vai falar: Senhor, há 38 anos vejo obedecendo e eu não. 38 anos todo dia e estou aqui sentado, apenas exercitando, e sempre desce alguém e eu não consigo descer. Detalhe, porque aqueles doentes que estavam ali, muitos deles tinha alguém que a família pagava para poder estar cuidando, zelando daquele doente ali. Só que esse homem da nossa história aqui, ele está sozinho, ele não tem amigos, ele não tem família. Pastor, como você afirma isso? Só você ler a Bíblia, você vai entender. Se esse homem tivesse família, alguém que lutava por ele, embora ele tinha família, literalmente dizendo, ele tinha família, mas na hora que ele mais precisava mesmo, cadê a família? Sumiu. Porque do lado daquele tanque sempre tinha alguém que ajudava algum paralítico, algum doente descer ali. Só que esse paralítico da nossa história aqui, ele está sozinho. Ele depende de alguém para ser lançado dentro do tanque. Só que não tem ninguém. Amigos não tinha, família também não. Porque se tivesse, estava ali do lado dele ajudando. E o homem está sozinho. O homem está sendo rejeitado.
E ele fala: Senhor, 38 anos, ó, fulano ali desceu, recebeu, 38 anos, estou aqui nessa situação, ó, outro desceu hoje, acabou de descer agora, e eu estou aqui ainda. Aí Jesus olhou para esse homem e simplesmente só falou: estou eu, tu queres explicação? Aí ele começou a indagar para não segurar essas palavras. E o mal desse homem aqui, o problema dele, sabe qual foi, irmãos? O mal dele foi ter contado com a ajuda de alguém. O mal dele foi ter confiado nos homens. O mal dele foi ter confiado em alguém que estava do teu lado, que não podia fazer nada pela vida dele. É claro que há momentos da nossa vida nós precisamos confiar em alguém. Mas só que esse homem, irmã Jane, está 38 anos nessa situação. E desde 38 anos não, ninguém resolveu nada com o problema para ele. E mesmo assim ele insistia com Jesus e disse: Senhor, eu sempre esperei alguém me colocar no tanque, mas não encontrei ninguém. Só que nesse dia, a história para esse homem estava para mudar e ele não sabia. Porque quando ele acaba de falar com Jesus, a Bíblia diz que Jesus fala com ele dessa seguinte maneira assim: filho, pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e vai para a tua casa. O que me chama a atenção é nisso aqui, já estou acabando a mensagem. O que me chama a atenção é nisso aqui. Jesus curou este homem e falou para ele simplesmente assim: pastor Alexandre, vai embora, vai para a tua casa. Aí sabe o que me chama a atenção desse homem aqui? Olha para onde é que ele está indo. Ele recebeu um milagre, irmão moça. Segundo a Bíblia, Jesus falou assim: vai embora, ou seja, vai para a tua casa. Vai embora, vai cear, sai daqui desse lugar triste, vai embora. Aí sabe para onde é que esse homem vai? Ele vai para o templo de Jerusalém. Ele vai para o templo, irmãos. Olha a lição de vida que esse homem está dando para a gente aqui. Há 38 anos que ele está nessa situação. Era alguém que podia receber aquele milagre ali, ele meteu o pé naquele tanque vazado ali. Porque 38 anos passou o resto da sua vida ali. E agora recebe um milagre. E se fosse eu queria sumir dali, irmão. Porque aquele lugar triste eu não queria ver nunca mais. Só que esse homem dá uma lição de vida para a gente que é muito importante. Porque nós pensamos dessa seguinte maneira: até hoje fui naquela igreja, não recebi, Deus não me deu isso, não me deu aquilo, vou parar, não vou olhar mais, não volto mais naquela igreja. Esse homem está ainda mostrando para nós aqui que não vale a pena desistir. Não, vale a pena insistir. Vale a pena insistir, porque um dia ela vai chegar. Pode parecer que está demorando, mas um dia essa bênção, essa vitória, ela vai chegar. Então, quando ele recebe o milagre aqui, recebendo a ordem de Jesus para ir embora, ele prefere ir para a igreja. Sabe para que motivo? Eu imagino comigo que esse homem está dizendo para si próprio: não, 38 anos nessa situação, agora que eu recebi um milagre, olha a mente desse homem, eu imagino ele pensando. Porque com certeza foi isso que passou na mente dele. Senão não teria levado ele ao destino até da igreja. Ele pensou: o tempo está tendo aí em festa, existe uma festa muito grande acontecendo lá dentro. Eu vou aproveitar um momento que eu recebi um milagre e vou ir para o templo de Deus, agradecer a Ele pela bênção que Apolo eu acabei de receber nesse momento. Esse homem está dando uma lição de vida para nós aqui, irmãos. É saber ser grato a Deus e quando a bênção chegar na nossa mão. Porque no momento de luta, de decepção, de fracasso, todos nós temos, todos nós passamos. Mas não é porque esse momento foi doloroso, foi demorado. Isso significa que você, que nós devemos abandonar a fé e desistir de tudo. Não, irmãos, não. Por mais demorado que seja essa prova que você está passando, Deus está dizendo: esta prova está acabando, esta prova está chegando ao fim. Mas Ele vai dizer para você o seguinte: esta noite seja grato a Ele, e quando essa bênção chegar nas tuas mãos, este homem vai para o templo. Só que o que me chama atenção, fecha a Bíblia para terminar já a mensagem. O que me chama atenção é que quando esse homem está indo pelo meio do caminho ao templo de Jerusalém, no meio do caminho, as pessoas paravam ali no meio do caminho e interrogavam ele, irmã Érica: ei, hoje não é lícito tu levar esta cama, não é lícito fazer atividade nenhuma no dia de hoje. Hoje é um dia propício que nós devemos guardar, não podemos trabalhar, não podemos fazer nada. E por que você está carregando esta cama? Irmãos, esse homem simplesmente olhou para quem indagava ele no meio do caminho e falou: olha, se hoje é propício ou não pode levar, eu não sei, mas eu só sei de uma
coisa: aquele que mandou eu carregar a minha cama, é Ele que me deu o poder e a autoridade de levantar a situação que eu estava. Então, se Ele que tem o poder de me tirar da onde estava e mandar eu carregar a cama, não é qualquer um que vai fazer eu então deixar de carregar a cama. Em outras palavras, Ele estava dizendo assim: olha, 38 anos, seus fariseus estão à beira daquele tanque, nunca ninguém foi na beira daquele tanque me dá uma palavra de conforto. Nunca desses 38 anos ninguém chegou naquele tanque para falar comigo, para não desistir, para continuar a lutar. Nunca ninguém me dirigiu uma palavra durante 38 anos. Agora, por que eu estou andando agora curado? Eu vou dar ouvido a vocês? Não, porque aquele que me curou, Ele mandou eu carregar a minha cama, então eu vou carregar. Porque tem momento na nossa vida que é assim, olha só o que eu vou falar aqui. Tem momento na nossa vida que é assim, porque o povo aí fora, eles têm esse costume, esse mau costume, não quer ver você crescer na vida nunca, não quer nunca ver você crescer na vida. Aí quando você começa a adquirir alguma coisa, né, irmã Graça, sempre alguém fica falando: ah, lá vai o metido, ah lá, nem merecia receber o que recebeu, agora lá vai lá. Irmão, vou contar um negócio aqui, que é até engraçado isso. Eu consegui uma nota aí que Deus me abençoou, e os irmãos sabem que pilotar moto com a mão ocupada é complicado o negócio. Aí eu arrumei uma bolsinha fininha, levinha. O que eu faço? Eu jogo essa bolsa nas costas, jogo o paletó por cima e vou para a igreja com as mãozinhas para poder pilotar a moto. Aí um dia um cidadão parou na rua, é crente, olhou para mim e falou assim: vai, varão, agora não anda com viva mais não? Começou a andar de moto agora, não quer estar com viva mais não, né? E não fui obrigado, irmão, tirou o paletó e mostrar ele. Eu falei: aqui, crente, onde está minha Bíblia? Tá entendendo? Não é desse jeito, mas eles não querem ver você crescer. Então, esse homem aqui foi a mesma coisa que aconteceu com ele. Esse homem recebeu um milagre. Alguém queria parar ele, queria impedir ele de ir em busca do agradecimento que ele estava indo para o templo. Aí queria parar ele, impedir no meio do caminho. Por quê? Porque estava vendo o homem crescer, estava vendo o homem progredir. 38 anos na miséria, 38 anos na ruína. Agora o homem está de pé, curado, sarado. Alguém tenta bater a fé dele. Aí ele fala: não, aquele que me curou, ele mandou eu pegar a minha cama e andar. Então é isso que o Senhor está dizendo para essas pessoas assim: olha, vocês não têm poder de fazer nada por mim. Agora esse que teve, me mandou levar a cama, meu irmão, jamais eu vou dar ouvido às coisas que você fala comigo. Então o Senhor está nos dando aqui nessa noite também mais outro exemplo de vida. Não dê ouvido para o que as pessoas falam de você. Eu sei que vai te chamar você de mentira, vai te chamar você disso, daquilo, e quando você adquirir alguma coisa, não esquenta a cabeça. Simplesmente levanta a mão para o céu e diz: Deus, obrigado. Até pelos invejosos que estão aparecendo. Irmãos, você agradece a Deus até pelos invejosos que estão aparecendo. Porque aqueles que duvidaram do teu milagre, eles próprios que vão ter que olhar para você, ver você com o milagre na mão. E ainda querer tirar um sarro da tua cara, para poder não querer ficar para trás. Mas aí você dá um tapa na cara de Satanás e mostra para eles que Deus é Deus da sua vida e Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. Agora é sério, finalizo a mensagem dessa noite. Agora é sério, finaliza a mensagem. Ponto final. Esse homem vai para o templo, ele vai agradecer a Deus porque uma festa está acontecendo. Aí a Bíblia diz que alguns dias depois, Jesus toca com este homem lá dentro do templo, porque essa festa já era em torno de 7 dias, se eu não me engano, ou 50 dias, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Então, alguns dias depois, Jesus toca com esse homem dentro do templo de Jerusalém. E olha o que Jesus fala com este homem: eu vejo que tu estás são, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim: olha, agora eu vou te dizer uma coisa, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Olha a repreensão que Jesus está dando para esse homem aqui. Olha o que Jesus está falando para esse homem aqui. Eu falei alguns minutos atrás, né, irmãos? O que é melhor, o silêncio ou a repreensão dele? Esse homem recebeu uma repreensão de Jesus naquele momento, mas isso não deixou ele triste, não. Ele ainda agradeceu a ele. Porque enquanto Jesus falou, ele falou assim: olha, vejo que tu está curado, então vai em paz e não peques mais, para que não te sucedam coisas piores. Sabe o que Jesus está falando para esse homem aqui? Eu te curei, mas se você cometer pecados na sua vida,
você vai contrair doenças e enfermidades para o teu corpo de novo. Eu te curei você, mas se você cometer atrocidade contra a minha palavra e as minhas leis, você vai sofrer. Eu vou falar uma coisa aqui que isso às vezes os crentes, vou falar para crente agora, isso é uma coisa que a coisa baseia muito, cabe muito ao pastor, que é repreender a igreja, que é falar para a igreja, não faça isso, não faça aquilo. Aí muitos crentes não gostam de ouvir palavra de repreensão. Olha, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Aí tem uns que até faz pique e fala assim: o pastor está querendo mandar demais. Não é que ele está querendo mandar, não. É que ele está recebendo a orientação de Deus. Porque se um dia você pecar, transgredir as leis de Deus, transgredir os mandamentos, ou seja, a doutrina que a tua igreja preza, você vai sofrer. E o pastor, que é pastor de verdade, ele não quer ver uma ovelha nenhuma sofrendo, irmão. Então, quando o pastor chama a atenção da ovelha dentro da igreja, é porque ele está querendo cuidar da ovelha, é porque ele está querendo fazer com que você viva uma vida estável, tranquilo, sem sofrimento. Mas pastor quer dizer, se eu não pecar, eu não vou sofrer. Não, calma, não confunda as coisas. Sofrer aqui na igreja é uma coisa, agora sofrer no mundo lá fora já é outra. Porque aquela explanação lá fora já é outros 500. Agora o sofrer aqui dentro é diferente. Porque o sofrer lá fora você sofre no corpo, na matéria. Agora aqui dentro você sofre na alma. E cá para nós aqui, irmãos. E quem é que pode cuidar da alma, irmãos? Me mostra para mim qual é o médico que cuida da nossa alma, irmãos. E quando a depressão chega, pega alguém, cá para nós, fala para mim. Essa é a doença da depressão. Essa depressão é uma depressão da carne ou é uma enfermidade da carne? É uma enfermidade da alma, irmão? Fala para mim, querido. A depressão é uma enfermidade da alma, irmãos. É algo que entra dentro, que começa dentro do coração, do sentimento da gente. E vai mexendo tudo com nossa mente, com nosso cérebro, enfim. Isso é um problema, uma enfermidade da alma. E quem é que pode cuidar da alma, pastor? É só Deus, nós vivemos. Então, quando você está dentro da casa de Deus e pecar, Deus diz as leis de Deus, você está ocasionando sofrimento para a tua alma. E Deus não quer que ninguém sofra aqui nessa vida. Deus não quer que a sua vida sofra. Deus não quer. E assim como Ele curou este paralítico, Ele vai dizer para a tua vida também que Ele cura você aqui nesta questão. Eu quero pedir para você colocar de pé 9h20. Acredito que eu estou dando tempo aí, dentro do prazo ainda, 9h20. Se coloque nos seus pés. Eu quero orar por você.